Dentro do texto que eu li no início, da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos nesses textos algumas outras faces do egoísmo. Está dentro do texto que eu li, né? Por exemplo, pontos cegos em relação às responsabilidades. Vai aparecer nesse texto. A pessoa ela não consegue enxergar as suas responsabilidades morais e espirituais. Outra coisa que aparece nos textos que eu li, que a pessoa possui falha nos modelos e referenciais. Ela é vítima de uma disfunção familiar, ela não tem um bom modelo, e por causa disso ela tende a ser uma pessoa egoísta. Descomprometimento com o conhecimento bíblico, porque se conhecesse mais a Bíblia não seria tão egoísta. Isso aparece também no texto que eu li. O egoísta, ele tem falta de discernimento das coisas espirituais, ele não consegue discernir aquilo que é espiritual, como funciona o mundo de Deus. O egoísta, ele tem uma fé teórica, sem prática, ele é teórico, mas não consegue colocar a sua fé ou a sua espiritualidade em prática. Pessoas egoístas, geralmente, elas não sabem que são egoístas, e elas não aceitam o fato de serem egoístas. Geralmente elas não sabem, elas vão dizer, não, mas eu não sou egoísta, eu não me sinto assim. É normal todo egoísta dizer que não se acha egoísta ou não se sente egoísta e não tem práticas de egoísmo, né? Portanto, existem duas maneiras de você saber se você é egoísta. Duas. Primeiro, é você falar ou deixar o seu cônjuge falar. Você tem que dar a liberdade e pergunta para o seu cônjuge se você é egoísta. Essa é uma maneira. Dentro dessa primeira maneira, também pergunta para as pessoas que estão próximas de você. Pergunta para o cônjuge, ou para os seus filhos, ou para alguém próximo, um amigo, que tem coragem para falar. Aí você vai saber se você é egoísta ou não. E a segunda maneira é você se colocar diante do espelho da palavra de Deus. É a segunda maneira. Como a primeira maneira é mais difícil, você não vai ter coragem de falar com o seu cônjuge, ou com alguém que está próximo, para realmente descobrir se você é egoísta ou não. Hoje você está aqui diante da palavra de Deus, e ela vai servir como um espelho, para você saber realmente se você é egoísta. Você já está percebendo pelos sintomas que eu li, se você é ou não é uma pessoa egoísta, né? Esses textos de Romanos 15, ele nos dá alguns passos práticos para a gente superar uma vida de egoísmo. É tão importante, né? Como superar? Quais são as ferramentas que Deus nos dá a partir desses versículos aqui, para a gente poder superar uma vida de egoísmo, né? O egoísmo pessoal da gente, se realmente a gente quer mudar, né? Romanos capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim, presta atenção: mas nós, está falando com um povo que se acha forte, que se acha muito, talvez até é forte, talvez é até poderoso, é até capacitado, mas ele está dizendo, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Esse é o primeiro passo para você superar o egoísmo que você tem. Reconhecer sua responsabilidade como cristão. Reconhecimento de responsabilidades nos ajuda a vencer o egoísmo. É muito importante porque esse texto tem uma palavra-chave aqui. O texto diz, mas nós que somos fortes, nós devemos, é isso que Deus está dizendo, nós que somos fortes, nós que somos espirituais, nós que somos poderosos, nós que somos inteligentes, considerando que somos, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. E aí a gente precisa entender
que a vida espiritual, ela é viabilizada por duas coisas: direitos e deveres. Nós temos direitos e deveres na vida espiritual. Só que os cristãos, a maioria dos cristãos, eles esquecem disso, ou eles não entendem isso. As pessoas acham que só tem direitos. Deus tem que me abençoar, Deus tem que abrir porta para mim, afinal eu sou filho de Deus. Deus tem que fazer. Eu vou orar aqui, já que eu jejuei, já que eu entreguei o dízimo, já que eu estou na igreja, Deus tem que fazer. Então nós temos essa ideia de que nós temos vários direitos, mas a vida espiritual, ela só se viabiliza de duas formas: direitos e deveres. E nós precisamos reconhecer esse nível de responsabilidade espiritual, porque o texto diz: nós devemos. É dever, é obrigação, é dívida. Nós que somos cristãos, nós temos o dever, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É isso que o texto está dizendo. Suportar. Aí eu quero te fazer entender melhor essa palavra suportar, porque a palavra suportar aqui não significa aguentar e nem aturar. Não é isso. Senão seria fácil, né? Eu aguento, né? Eu aturo, porque Deus está mandando. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui, a ideia é suportar ao lado. Suportar ao lado significa carregar o fardo junto. Esse é o significado da palavra. Carregar o fardo junto. Suportar ao lado. Essa tem que ser a atitude dos cristãos. Pelo menos a atitude de quem realmente se acha. É isso que Paulo está ensinando para a gente. Quem realmente se acha, talvez até seja, tem a obrigação, deve assumir responsabilidade sobre os outros. Sobre os outros. Se você é inteligente, você deve ensinar. Se você tem dinheiro, você deve ajudar. Se você tem força, você deve ajudar. Sim. Se você tem influência, você deve usar a sua influência para ajudar as pessoas. Se você tem um bom emprego, você deve usar as suas habilidades, as suas competências para ajudar pessoas mais fracas. É seu dever, é o meu dever. Deus não nos dá nada se não for para poder dar para os outros. Não justifica ter se não for para dar. Se você tem um bom emprego, Deus exige que você use esse emprego para abençoar as pessoas. Se Deus te deu a capacidade de ganhar dinheiro, você precisa usar o seu dinheiro para abençoar pessoas. A sua inteligência, a sua capacidade, a sua influência, a sua faculdade, o seu poder. Por isso que Deus dá. Porque se não for assim, nós vamos acreditar que Deus tem filhos prediletos. Deus está dando poder para alguns, riqueza para alguns, recursos para alguns, dons para alguns. Para que serve um dom? Para que serve a capacidade? Para que serve a inteligência? O domínio? Para que servem essas coisas, se não for para ajudar as outras pessoas? Porque quando você não usa isso para ajudar, você vai usar isso para destruir. E é exatamente isso que as pessoas têm feito. As pessoas usam o poder que tem, a influência que tem para destruir as outras pessoas. Mas Paulo está dizendo, ele está nos dando um caminho aqui para a gente poder vencer o egoísmo. Nós que somos fortes, nós devemos. Senso de dívida, é isso. Nós devemos suportar as fraquezas dos fracos, ajudar a carregar o fardo junto, suportar ao lado.
Essa tem que ser a nossa atitude, assumir responsabilidades sobre os outros. Amém? Se nós temos energia para identificar, para apontar defeitos, nós temos que ter também energia para ajudar a corrigir. É isso que Paulo está dizendo. A pergunta é: o que você tem feito pelos outros com aquilo que você tem? O que você tem feito pelos outros com o poder que você tem, com a inteligência que você tem, com a grana que você tem, com o carro que você tem? É isso. Eu quero ler Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim. Paulo continua falando para outra igreja. Parece que essa é uma ideia de Paulo, legítima. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É isso. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não consigo. Não, você consegue sim, você é forte, Deus ama você, sabe? Pode ir, deixa que eu seguro aqui para você. É assim, a gente deve dar a primazia para os outros. É isso que o texto está dizendo. Elevar as pessoas. Às vezes até ter que se diminuir um pouco, para que aquele pequeno se levante um pouco, se sinta confortável no nosso meio, sinta que tem valor igual a gente tem. É isso aí. É isso que o texto está dizendo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso. Colocar os olhos um pouco para fora de nós. O que nós temos? Porque Deus nos abençoou, porque Deus nos capacitou. Não é assim? Então, para que serve a inteligência, gente? Para que serve a unção? Foi o que eu disse ontem no discipulado. Se eu não servir para poder ajudar os outros, eu não sirvo para nada. O que vale um pastor se ele não puder ajudar as pessoas? Não serve para nada, sabe? Lucas capítulo 12, versículo 48. Escuta isso. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. O cara não sabe, fez coisas dignas de açoites, então com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quanto mais você recebe de Deus, mais Deus exige de você. Mais coerência, mais sensibilidade, mais amor, mais generosidade. Quanto mais você recebe de Deus, mais Deus vai exigir de você. Por isso que Paulo diz que nós devemos. Vocês entendem isso? E com isso, a gente começa a destruir o egoísmo que está dentro da gente. Se realmente entendemos que isso não é de Deus, que isso não deve existir dentro da gente, egoísmo, nós vamos tomar posse disso aqui. E vamos pensar um pouco nas pessoas. Vamos pensar nas pessoas que não têm recursos, que não têm condição de comprar talvez um alimento por dia, certo? Pessoas que não têm um carro para andar. Ah, mas você tem, né? Você tem 2, não só 2. Por que você tem? Porque você é bonitinho de Jesus?
Por que você tem uma conta bancária recheada? Porque você é o cara mais espiritual do mundo? Porque Deus olhou para você e disse: esse é o cara. Porque tudo vem do Senhor. E se você tem, é porque Deus te chamou para doar, para ajudar, para socorrer as pessoas. É por isso. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu prefiro ter para dar do que ter que ficar pedindo as coisas para os outros. Eu quero ter muito para dar, certo? Que eu tenha dinheiro para ajudar, que eu tenha recursos, que eu tenha carro para poder carregar os outros, para colocar na obra. Eu quero ter. É melhor dar do que você ficar só pedindo para os outros. Dependendo, me dá uma cesta básica, hein, tem como comprar um remédio para mim? Eu prefiro a outra posição. Você tem que escolher qual a posição que você quer: de ser doador ou de ser um pedinte. Eu não estou dizendo que as pessoas que precisam e pedem, elas também não são pessoas justas e sérias. Eu estou dizendo para você que eu prefiro a posição de ser um doador, de ter muito recurso, capacidade, inteligência, conhecimento, unção, para que as pessoas possam se apoiar naquilo que eu tenho para dar para elas. Eu prefiro. Eu quero saúde, eu peço: Senhor, me dá saúde, que eu tenho muita coisa para fazer. Me dá saúde, me dá discernimento, sabedoria, me dá unção, porque eu vou colocar esse negócio em prática. Não podemos parar. E quanto mais você semeia, a Bíblia diz que Deus dá sementes àquele que semeia. Quanto mais você doa, quanto mais você coloca a sua vida na causa, mais Deus te capacita. Aí às vezes você fala: poxa, eu não consigo, né, ir além. Você não vai além, porque você fica trancando tudo que você tem. Quantas pessoas que poderiam ser professores, discipuladores aqui? Quantos? Quantos poderiam ser pastores? Ela tem capacidade. Tem sim, é só estudar, procurar se alinhar com os princípios de Deus. Mas e a preguiça, deixa? Não deixa, né? E a coragem, deixa? A gente tem que ter coragem, tem que ter valentia, né? Ir para cima, né? A gente vive para Deus, a gente não tem mais vida própria. Fomos sepultados lá na nossa conversão. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando você está correndo atrás da sua vida, você perde ela. Mas quem perde a sua vida para Deus ganha tudo. Ganha tudo. A gente só ganha quando a gente perde para Deus. Enquanto você fica segurando, retendo, você não tem o melhor de Deus. Dê a sua vida, dê o seu tempo, dê a sua inteligência, deixa Deus te usar. Senão você vai apodrecer com seus dons. Não passa de um miserável, cheio de capacidade, cheio de dons, habilidades, mas que não ajuda ninguém. Você tem que reciclar isso, joga isso para os outros, Deus te dá novo. Quando você segura, isso apodrece dentro de você. É isso. Segundo, eu quero ler o versículo 3. Como superar o egoísmo. Romanos 15, versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Deu Cristo como exemplo. Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Paulo está citando aqui o Salmo 69, versículo 9, dizendo que a prova diz que a vida de Jesus foi marcada pela abnegação. Ele abriu mão de si mesmo pelos outros. E ele está aqui nesse versículo 3 como exemplo, como referencial. E quando nós perdemos os nossos referenciais, os nossos modelos de liderança, que às vezes nos decepciona, os nossos pais, que deveriam ser os nossos modelos, a nossa referência. Quantos de nós que estamos aqui, que não temos os nossos pais como modelo para seguir? Essa é uma crise. Quando o pai não é modelo, quando a mãe não é modelo, o que que você se transforma? No que você se transforma? Você vai ser
uma pessoa cheia de fobias, cheia de depressão, de ansiedade, de angústia, e egoísta principalmente. Egoísmo não digo como uma prática assim simples, mas como uma patologia. Egoísta, que só segura para si mesmo, sou eu, o que importa sou eu, é para mim, né? Mas aí Paulo nos dá o modelo de Jesus. Como a gente não tem modelo, como muitos se tornaram egoístas por isso, pela falta de referencial, de liderança, de família, porque nós somos uma sociedade assim, com péssimos referenciais. Nós somos uma geração com péssimos referenciais. Quando a gente olha para muita gente que deveria ser modelo e exemplo, a gente fica assim, triste. Mas aí Paulo diz, a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que ter Ele como modelo e como referencial. É uma reconstrução da referência, do modelo. Porque também Cristo, ele diz, ele não agradou a si mesmo. Busca um referencial legítimo para a sua vida. Você quer um motivo para fazer? Olhe para Cristo. Você quer um motivo para continuar? Olhe para Jesus. Você quer um motivo para ficar de pé? Olhe para Cristo. Não olhe para as pessoas. Se você olhar para as pessoas, você vai parar. Você vai continuar sendo egoísta. Você vai dizer, pastor, mas ele também só faz para ele, por que eu vou fazer? O outro também não faz. Não olhe para as pessoas. Nós vivemos cercados de pessoas egoístas. O egoísmo é a marca da nossa geração. Cada um se preocupa consigo mesmo. A igreja é assim. Vocês vêm na igreja, ouvem uma mensagem, cada um vai para a sua casa. Não procura saber das demandas, do que precisa. Se tem alguém que precisa de ajuda. Se tem um irmão que chegou hoje na igreja, está visitando. A igreja está desse jeito. Você não está preocupado se o irmão vai visitar. Talvez você não dá nenhum lugar para ele se a igreja estiver cheia. Você fala, não, esse aqui é meu lugar, eu não vou sair. Talvez seria interessante até você comprometer esse seu momento para poder ajudar aquele que está visitando a se sentir bem. Vai cuidar da criança, da pessoa, para que ela fique bem na igreja. Vai lá, ajuda. Ajuda. Dá um lugar para elas. Chega no final do culto, abraça, fala assim, irmão, poxa, que bom que você veio na igreja. Que legal. Ó, meu telefone está aqui, se precisar de uma ajuda, de uma visita. Essa é a responsabilidade nossa. Não é só de pastor, não. Conta comigo, eu vou orar por você, eu vou colocar você nas minhas orações. Precisar de uma visita, eu vou estar na sua casa orando por você. A gente joga isso tudo para o pastor. Mas nós somos cristãos, todos nós somos cristãos, estamos num corpo, como membros de um corpo. O pastor é uma peça desse corpo. O que nós estamos fazendo para que as pessoas realmente conheçam Jesus? Temos evangelizado lá na escola, no trabalho. Você falou hoje, Jesus, para quantas pessoas? No ponto de ônibus. O cara do Uber, você falou o que com ele? Mas como assim que você não falou? Fala assim, olha, eu sou crente, olha aqui, a minha igreja tal, conhece a minha igreja? Vai lá visitar, precisa de uma visita, eu vou, se eu não puder, meu pastor vai na sua casa. Pô, pode ter certeza que Deus vai mudar a sua vida. Opa, você não falou? Ah, não falei. Por que não falou? Na festa que você foi semana passada, você falou de Jesus para alguém? Aquela mulher que sentou no ônibus do seu lado, talvez ela estava vivendo uma crise e você não quis saber. Uma oração poderia salvar a história daquela mulher. Um convite, uma visita, você fez. Mas você não é crente. Você não é de igreja. Você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não é uma pessoa que vai para o céu. O que você está fazendo aqui nesse lugar? Para pensar como você tem sido uma pessoa egoísta como cristão, onde ninguém se preocupa com ninguém.
Aí você tem que juntar gente para ficar cercando, porque o irmão que está lá do lado não está preocupado com a pessoa que já veio 3 vezes na igreja, e você não procurou nem saber o nome dela. É muito mais fácil para você fazer isso do que para o pastor, que ele tem um monte de gente para olhar. Se uma pessoa veio 2 vezes na igreja, alguma coisa essa pessoa está sentindo, algo está sendo construído na vida dessa pessoa. Entendeu o que eu estou falando ou não? Você precisa agir rápido, não para recrutar pessoas, mas para salvar o ser humano. Salvar. Colocar ela aos pés de Jesus. Esse é o ato do cristão. Está do lado, ajudando. Quantos entendem, amém? Jesus fez isso. Ele é o nosso modelo, é o nosso referencial. Ele abriu mão da sua glória, se fez maldito por cada um de nós. Só que Ele é Deus. Essa é a diferença, Ele é Deus. Ele não precisava fazer isso, porque Ele é Deus. Mas Ele fez. Não agradou a si mesmo. Como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões, por nós. Quando você nega para os outros aquilo que você já recebeu, isso é uma injustiça, isso é um egoísmo. Ele deu o sangue dele por nós, e você não dá 1 litro de gasolina para trazer o irmão na igreja, ou para levar o irmão em casa. Percebe? Entende? Jesus é o nosso referencial. Busca de um referencial legítimo é o segundo ponto para superar o egoísmo. Terceiro ponto, versículo 4. Olha o que Paulo vai dizer: porque tudo o que dantes foi escrito. Ele fez uma citação no Antigo Testamento, Salmo 69, e agora ele continua falando sobre as Escrituras. Ele vai dizer: porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ele diz, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, tem o poder de construir a personalidade cristã que nós precisamos ter. A palavra de Deus é capaz de nos moldar à imagem de Deus, nos transformar. Por isso que ele disse: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino. Olha o que ele está chamando a atenção dessa igreja. O que foi escrito é para o nosso ensino. Foi escrito, ele diz, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí vem o terceiro ponto: como superar o egoísmo. Compromisso com o conhecimento, gente. Compromisso com o conhecimento. Por que as pessoas são egoístas? Porque elas não conhecem a palavra. É isso que ele está dizendo. As pessoas são egoístas porque não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras vão revelar a essência do nosso egoísmo, vai nos mostrar a complexidade do egoísmo na vida de uma pessoa, vai nos ajudar a vencer o egoísmo. Ele está dizendo: olhe para as Escrituras. Quanto mais longe da palavra de Deus, mais egoísta você fica. Por que as pessoas são egoístas? Porque elas são vazias da Bíblia, elas não conhecem a palavra de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa leve aqui,
sobre o trabalho que nós estamos fazendo com a escola bíblica, e pela quantidade de membros que tem na nossa igreja, e pela quantidade de visualizações, eu cheguei a uma conclusão: as pessoas que vêm na escola bíblica são as mesmas que estão assistindo novamente em casa, elas e as pessoas de outros lugares, porque a gente tem o feedback delas. Isso significa que 90% da igreja não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem amor pela palavra de Deus, não tem desejo de estudar a palavra de Deus. Por isso que o povo é vazio e egoísta. Esse é um número sério, não só aqui, mas em todos os lugares. Se você começar a falar de Bíblia com algumas pessoas, engasga, não sabe nem onde fica Gênesis. E gente que tem 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, não consegue entender as Escrituras, o significado das Escrituras. Nunca passaram por um discipulado, nunca estudaram a Bíblia sistematicamente. Pessoas que vivem de movimentos, de cultos em cultos. É isso que está acontecendo no meio evangélico. As pessoas querem cultão, vamos para o culto, vamos para a campanha, mas as pessoas não estudam as Escrituras. A maioria delas não tem o desejo. A quantidade de membros que tem nessa igreja precisa ser compatível com a quantidade de visualizações. Pelo menos. E por que a gente enfrenta tanta coisa, tanta luta? Deus disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E é isto mesmo. Quando tem que enfrentar demandas, não tem recurso. Vai buscar no banco de dados, tem o que? Lixo. Tem novela e Big Brother. E novela e Big Brother não ajuda a vencer as lutas da vida. Mas quem está firmado na palavra de Deus, quem gasta tempo com as Escrituras, quem leva a sério o estudo bíblico, o conhecimento bíblico, quem presta atenção no que está escrito, sabe exatamente o que fazer quando a coisa fica difícil. É isso. Por isso que no meio desse texto, falando sobre egoísmo, Paulo disse: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Para que a gente possa aprender que é pela paciência e pela consolação das Escrituras que nós temos esperança em tudo. Em tudo. Em tudo, nas pessoas, no propósito, na salvação, no evangelismo, tudo. A gente vai ter esperança em tudo. E quando a gente tem esperança, a gente faz o que a gente acredita. É por isso. O terceiro ponto: como superar o egoísmo? Compromisso com o conhecimento. Compromisso com o conhecimento. Vamos para o quarto ponto. Como superar o egoísmo? Romanos capítulo 15. Verso 5. Verso 5. Coloca na tela. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. É nesse ponto que as Escrituras, o conhecimento das Escrituras, porque Paulo disse que as Escrituras vão nos dar consolação e paciência. E agora, no versículo 5, ele diz que o Deus de paciência e consolação, que é o Deus das Escrituras, Ele vai nos conceder o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vai equalizar os nossos sentimentos. A gente vai começar a respeitar as pessoas, honrar as pessoas, a amar as pessoas na mesma medida. Compreende? Vai haver uma estabilidade no corpo de Cristo, emocional e espiritual. Porque aí a gente vai estar vivendo realmente a unidade do Espírito. É disso que ele está falando, unidade do Espírito. Isso cabe discernimento espiritual.
para entender o valor da unidade de uma igreja. Quanto mais profunda a igreja é, mais unida ela é. Quanto mais espiritual a igreja é, mais unida ela é. Ela vive a unidade, ela respeita as diferenças. Ela não obriga as pessoas a serem iguais. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Essa é a obra do Espírito, segundo Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Seria bom, né? Do mesmo jeito que você ama a pessoa que você está ali junto, né, fazendo o que você quer, você amar também aqueles que não fazem aquilo que você quer, não apoia a sua conduta. Mas nós nos propomos a amar somente as pessoas que a gente quer amar. A gente, né? A gente não ama esse aqui, a gente ama só esse lado, porque falta alguma coisa na gente. E quando a gente começa a fazer, ou canalizar os nossos sentimentos somente para onde a gente quer, é porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Esse aí eu não dou carona não. Se quiser vai a pé. Não, cesta básica esse aí eu não dou não, pastor, só dou para o outro. Vai fazer discipulado na casa do fulano? Não, pastor, me dá outro, que esse aí não. Percebe? Nós temos que começar a ter o mesmo sentimento uns para com os outros, porque essa é a obra do Espírito, segundo Cristo Jesus. Porque Cristo olha para todo mundo e ama todo mundo igual. Ama o mundo também. Não ama o pecado que o mundo comete, mas ama todo mundo da mesma maneira. Estende as mãos para todo mundo. E olha que tem gente que pecou muito mais do que o outro. Tem muita coisa que você fez que eu não fiz. Tem muita coisa que eu fiz que você não fez. Mas Ele ama todo mundo. Esse é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que se dispõe a vencer essas barreiras emocionais. E nós temos que tentar, pelo menos. Não fazer aquilo que a gente, só aquilo que a gente gosta. Não, sabe? Pastor, é uma lição para todos nós. Discernimento dessa harmonia da unidade. Discernimento espiritual. Sabemos que nós não somos iguais, mas nós, como cristãos, reconhecemos que existe algo que nos une, que é Cristo. A gente sabe disso. Nós temos diferenças emocionais, nós temos diferenças de alguns valores, de poder aquisitivo. Sim, temos diferença. Tem gente que tem casa melhor, outros um pouquinho pior. Alguns têm carros, outros não têm. Uns têm carros mais caros. E existem as diferenças. Uns gostam de uma cor, outros gostam de outra, certo? Uns gostam de praia, outros gostam de roça. Tem gente de todo tipo aqui. Mas a gente tem algo que nós temos algo que nos une, gente. É Jesus. Esse é o nosso motivo, nós estamos aqui por isso, por Ele. Por Ele a gente pode, tudo posso naquele que me fortalece. Posso o quê? Posso tudo. Temos que tentar. E aí a gente consegue vencer o egoísmo. Quando a gente começa a discernir o propósito da unidade. Que nós não temos que ser iguais. Não temos. Ninguém tem que ser igual. Não tem que ser igual a mim. Não tem que ser, não. Eu não sou obrigado a ser igual a você. Eu sou diferente de você. Não é uniformidade, é unidade. Deus nos sustenta nas diferenças. Isso é unidade. Esse é o desafio da unidade. É aí que está o poder da igreja. Onde pessoas diferentes se respeitam por um propósito, por uma causa. Porque Cristo, isso agrada a Deus, é por isso. E por último,
para nos ajudar a vencer o egoísmo, segundo esses textos, Romanos capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Esse portanto aqui é interessante porque Paulo ele faz uma conclusão daquilo que ele falou. Com base naquilo que eu falei para vocês, com base naquilo que vocês leram nas Escrituras, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ele está falando sobre uma fé operacional, não teórica. Porque enquanto ele está citando as Escrituras, eles estão lendo, eles estão entendendo. Mas agora Paulo pede a eles uma nova atitude. Vocês sabem, vocês conhecem, mas agora vocês vão receber uns aos outros. É quando a nossa fé, ela sai da teoria e entra na prática. E quando a gente consegue tirar a nossa fé da teoria e entrar na prática, é porque a gente venceu o egoísmo. Porque uma coisa é você dizer: eu sou cristão, eu sou crente, oh, glória a Deus, né? Então vai lá e perdoa a sua sogra. Pô, mas aí não. Começa a respeitar o seu marido como homem da casa. Respeite o seu pai, respeite os seus pais, honra os seus pais. Se reconcilie com seu irmão que você brigou com ele por coisa banal. Não só o irmão sanguíneo, mas o irmão também da igreja. Não, mas aí é demais, né, pastor? Passa por cima dessa angústia, dessa raiva que você tem na pessoa, que você guarda há tantos anos. Você é capaz de fazer isso? Não, aí fica mais difícil. Pois é, esse é o problema da igreja. Nós temos uma fé teórica, é teológica. Mas quando a gente vai para o embate, a gente vai para a vida, a gente falha. A gente não consegue. A gente fala: puxa vida, como que é difícil viver a prática da vida espiritual. Por isso que é interessante Paulo desafiar a igreja nesse nível. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Você vai ter que começar, para você realmente romper com o egoísmo, você vai ter que sair dessa fé teórica e vai começar a viver realmente como um cristão e derrubar as barreiras que você tem mantido na sua vida. Tentar viver realmente aquilo que você tem lido, que você tem aprendido, aquilo que você tem pregado. É isso aí. E aí, gente, amanhã é sexta-feira. Você terá que chegar crente no seu trabalho e não mais capeta. Já pensou nisso? Você chegando crente no seu trabalho, coisa que você nunca fez durante tantos anos. Porque você é aquele cara que fala palavrões, todo mundo já te conhece, né? Você é aquele cara que fica olhando, né? Fotinha de nude. Você é aquele cara. Mas de repente você vai chegar diferente. Você vai acordar e vai dizer assim: eu sou outra pessoa. Eu decidi colocar a minha fé em prática, a minha espiritualidade em prática. Aí as pessoas vão notar a sua diferença, vão perceber. E olha que seus filhos também já vão perceber em casa, hein? A maneira de tratar os seus filhos, a maneira de tratar a sua esposa, a educação que você nunca teve, percebe? Sabe, aquela coisa de orar antes, aquela coisa de ser manso, coisa de Deus, de falar com jeito com a esposa, como um bom crente. A gente fala com jeito, a gente não grita, a gente não é assim, a gente não ameaça bater em ninguém, porque nós somos crentes, não é verdade? A gente não resolve o negócio na bala, no soco, na rua, no trânsito. Eu vou te matar. Não, a gente não é assim. Ô meu irmão, me perdoa, você sabe que o cara errou. Aí você vai dar para ele
você vai dar para ele aquilo que ele não merece. Porque é assim que Deus faz, é assim que Cristo fez. A gente não merecia. Tá certo? Você vai dizer assim, já que você está achando que eu estou errado, me perdoa então. Isso. Porque crente não tem razão. Quem fica atrás de razão não consegue ser crente. Mas eu tenho razão. Mas você vai ficar brigando, vai brigar com seu marido. Você quer ter razão? Vai ficar brigando com todo mundo. Vai brigar lá no trabalho. Eu tenho razão. Vai ficar discutindo. Que razão, irmão? Deixa a razão embora. Pega essa dívida para você e fala, tudo bem. Perdoa as pessoas, ame as pessoas, ajude as pessoas. Ah, o cara me fez mal, mas ajuda ele. Vai vir te procurar, vai bater na sua porta novamente. Você não precisa ficar lembrando, poxa, esse cara aí, ó, foi esse cara aí, ó, que falou mal de mim. Eu cansei de ver gente que falou mal de mim, que rodou e parou na minha igreja. Eu não cheguei para a pessoa e falei assim, você lembra o que você fez comigo? Eu não fiz isso. E olha que não é fácil, né? Pessoas que falaram um monte de coisa, rodaram e pararam na minha igreja, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não fiz, né? Eu não fiz como Satanás. Ah, você fez isso, não. Eu preferi fazer como o pai do filho pródigo. Eu prefiro fazer uma festa e colocar um anel no dedo da pessoa. O fato da gente estar vivendo aqui juntos não significa que a gente não tem problema. Não significa que a gente está tentando fazer a vontade de Deus. Não significa que está tudo bem, está todo mundo legal. Significa que a gente está tentando fazer a vontade de Deus. Não é uma hipocrisia. Não é hipocrisia, mas uma tentativa de fazer a vontade de Deus. E acreditar que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, que Deus vai fazer esse negócio consertar uma hora. É isso. A gente acredita nisso. Amém? Você entende o que eu estou falando? Eu queria orar por você. Fica de pé no seu lugar.